Faça deste dia um excelente dia, um dia maravilhoso. Bora começar a nossa live sobre perfis comportamentais. Vamos chegando. Gente, como é que tá sendo aí? Quem tá acompanhando as lives, como tá sendo? Já falei sobre o perfil dominante na segunda. Ontem eu falei sobre o perfil... Bom dia, Ri. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Cleide. Ontem eu falei sobre o perfil influente. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho essa música aqui. Ontem eu falei sobre o perfil influente e hoje eu vou falar sobre o terceiro perfil. Hoje eu vou falar sobre o estável. Gente, o que vocês estão aprendendo aí com essas lives? O que eu tô querendo trazer para vocês aqui? Que perfil comportamental ele influencia em todas as áreas da nossa vida. Influencia nos nossos relacionamentos familiares, nosso relacionamento com o marido, com a esposa, com os nossos filhos, né? Então, conhecer de perfil, gente, é vida. Quando eu falei sobre venda, né? Como que você vende para cada perfil tem um estilo de comprar e de vender também. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como os perfis lidam com dinheiro. Gente, é incrível, é incrível. A Riveni tá perguntando aqui, abasteceu ontem? Por quê? Eu não entendi, desculpa. Então assim, é muito interessante, né? Assim, a gente perceber que o perfil comportamental ele realmente comanda várias áreas da nossa vida. Então você que está aqui, envie agora convite aí para pelo menos 10 pessoas, para as pessoas virem ouvir, né, essa live. Ontem uma pessoa mandou uma mensagem falando assim, poxa, deixa as lives salvas. Eu não tô deixando as lives salvas porque eu quero que você esteja comigo aqui 7 horas da manhã. Então vem, faz um sacrifíciozinho, faz um esforço. Ela tá perguntando aqui se abasteceu ontem por causa do Pablo. Gente, quem não conhece o Pablo Marçal, ele é um cara assim muito disruptivo e assim, já tô acompanhando ele já tem desde o começo da pandemia e ontem ele esteve em Brasília fazendo uma palestra e foi assim incrível. A palestra começou 7h30 da noite, terminou 00h30. Eu cheguei em casa, gente, quase 1h da manhã e tô aqui, ó, de pé, firme e forte. Foi muito legal a palestra, assim, foi muito... É até difícil de falar, porque é sempre incrível, né? E esse ano eu tô tendo o privilégio de andar com ele, fazendo uma mentoria de 365 dias. Nós começamos dia 1º de janeiro e vamos até o dia 31 de dezembro. E tá sendo assim um destravar em várias áreas da minha vida. Então se você ainda não conhece, segue lá Pablo Marçal, vale muito a pena, ele tem um conteúdo muito top. E vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre o perfil estável. Gente, esse perfil é o perfil, ó, você que tá acompanhando e que tá anotando aí, o estável, ele é considerado o perfil mais fiel. É isso mesmo. Como assim, Débora? Fiel. É considerado um perfil fiel. Fiel em todos os sentidos, tá? Ele é um amigo fiel, ele é um cônjuge, né? Um marido ou uma esposa fiel, ele costuma ser fiel. Gente, perfil comportamental tem a ver com fidelidade no casamento, tem a ver com fidelidade nas amizades? Tem a ver também. O que é perfil comportamental? Ontem eu falei um pouco. Perfil comportamental é a resposta que nós damos, né, a um estímulo. Então, qualquer estímulo vai ativar o nosso comportamento. Então, o perfil comportamental ele tem a ver com a resposta que nós vamos dar a esses estímulos. E esse perfil estável, ele é considerado um perfil fiel. Por que ele é fiel? Você vai ver agora nessas características aqui. Vamos lá. Primeira coisa, o estável, a pessoa que tem esse perfil estável, ele é uma pessoa que tem muita empatia. Ele tem um alto grau de empatia. Ele é aquela pessoa que ele ouve bastante, ele fala pouco, mas ouve bastante, ele é um bom ouvinte.
E quando ele ouve, ele se coloca no lugar da pessoa que está falando, ele consegue enxergar a situação com o olhar de quem está falando. Olha aí que interessante. Além disso, ele é muito leal, é uma característica, ele é uma pessoa muito leal, ele tem uma lealdade que é dele. Ele é leal aos princípios, aos valores dele, aquilo que ele realmente acredita. Ele é leal aos amigos, ele é leal às pessoas. Então, é o perfil do fiel, né? Então, se você ainda não é casado e quer casar, busca aí uma pessoa que seja estável, tá? Meu marido, ele tem o estável como segundo. No primeiro dia eu falei aqui, né, que nós normalmente temos 1 ou 2 perfis. Raramente nós temos 3, mas o mais normal, o mais comum é nós termos 2 perfis altos. Eu falei que a nossa escala vai de 0 a 100, então tudo que está acima de 50 é considerado um perfil alto e o que está abaixo de 50 é considerado um perfil baixo. E o que acontece? Ele tem esse perfil alto, né, ele tem a estabilidade tão alta quanto o influente. E ó, ele é exatamente essa pessoa aqui, aquela pessoa que ouve, aquela pessoa... Gente, a minha sogra muitas vezes passa assim 1 hora, ele tá aqui na live, né, amor? Às vezes minha sogra liga pra ele e passa assim 1 hora no telefone falando e ele tá ali na maior paciência ouvindo. Então assim, é o perfil. E às vezes eu falo, às vezes ele fica chateado, ele, minha mãe fala demais e tal, e às vezes reclama. Aí eu falo, amor, corta, tal, mas é o perfil, é ouvir ali, é emprestar o ouvido. O perfil estável, ele é uma pessoa que é muito bom ouvinte. Então, se você tem amigos aí também estáveis, olha aí, é bom procurar amigos estáveis, tá? É um perfil muito legal. Ele é um perfil um pouco resistente à mudança. Um pouco não, vou dizer que ele é um bocado resistente à mudança. Ele só aceita uma mudança quando tem uma justificativa muito forte para aquela mudança acontecer. Então ele é um perfil resistente à mudança. Ele gosta das coisas muito certinha, ele é um metódico. Então ele faz as coisas sempre do mesmo jeito. Você vai perceber que ele tem um ritmo muito constante na fala, um ritmo muito constante na forma de se comportar. E ele tem um ritmo muito constante na maneira como ele faz as coisas. Então, esse perfil, ele tem tudo traçadinho, ele tem tudo certinho, ele tem o jeito certo de fazer as coisas e ele faz aquilo sempre do mesmo jeito. Esse perfil é o perfil que gosta de rotina. Então, sabe aquela pessoa que acorda todos os dias no mesmo horário, que faz tudo do mesmo jeito, sempre? Esse daí é o perfil estável, tá? Então, ele é a pessoa que faz sempre, ele segue um roteiro. Uma outra coisa interessante aqui, né, é que você marca um compromisso. Olha só que coisa interessante de conhecer perfil. Você marca um compromisso com uma pessoa que é estável. Se você, em cima da hora, descumprir aquele compromisso ou mudar de ideia, por exemplo, a gente combinou de ir num restaurante japonês. Tô dando um exemplo aqui. E em cima da hora você fala assim, eu tô com vontade de comer pizza. Ele não vai se sentir confortável, ele vai ficar chateado. Por quê? Porque ele se programa. Como ele é um perfil metódico, ele se programa. Ele já tá vendo ele lá comendo sushi no restaurante japonês, ele já tá olhando o cardápio para ver o que ele vai pedir. Então ele já tá todo programadinho para aquilo que foi o combinado. E aí chega em cima da hora, quando você muda, isso desestabiliza, tá? Então, é um perfil estável, lembra disso. Ele precisa de estabilidade. É um perfil que busca muita segurança, tá? O estável, ele precisa de segurança. Então, o que ele vai na hora de buscar o emprego? Lembra que eu falei que o dominante, ele tá o tempo inteiro mudando de trabalho e tal, porque ele tá buscando novos desafios? O estável já é diferente, ele não
tem essa coisa de, vou buscar novos desafios. Não, ele se mantém muitas vezes infeliz, insatisfeito, ele se mantém no trabalho, ele se mantém fazendo aquilo que ele já está acostumado a fazer, porque ele precisa da segurança, ele precisa da estabilidade. Então, vou colocar aqui que o estável, ele gosta da zona de conforto. Ele é aquela pessoa que busca a zona de conforto. Até onde isso é bom e até onde isso é ruim, aí é cada um que vai avaliar. Mas é o perfil do servidor público, por exemplo. O servidor público que vai lá, que é metódico, que estuda ali e tal para passar no concurso. Quando ele passa no concurso, ele se mantém naquele concurso porque ele alcançou a estabilidade, ele alcançou a segurança. E para ele isso é muito importante, tá? Esse perfil, ele é muito, eu já falei, ele é um bom ouvinte, né? O estável, ele é um bom ouvinte. Ele é muito atencioso, então ele presta atenção no que as pessoas falam nas entrelinhas. É interessante isso, porque muitas vezes você tá falando uma coisa e ele tá ali percebendo o que não está sendo dito, as palavras que não estão sendo ditas. Tá, ele está falando aqui, convidem 10 pessoas para participar dessa live, transborde na vida de outras pessoas. É isso aí, gente. Se tá fazendo sentido para você, convida outras pessoas para ouvirem isso aqui também. Isso aqui é ferramenta de autoconhecimento, tá? É muito importante. Muitas vezes a pessoa ela tem um comportamento e ela não sabe por que ela age daquela forma, né? Por que ela é assim? Então, é interessante conhecer. Você saber por que você age de determinadas maneiras e muitas vezes você nem quer agir daquele jeito, só que o perfil é tão forte que acaba você agindo dessa forma sem perceber, sem entender o porquê. Vamos lá, então o estável, ele é muito previsível, porque como ele faz sempre tudo do mesmo jeito, como ele é muito metódico, ele é muito previsível. Então você já sabe mais ou menos. A Rivani tá falando aqui, eu estou lendo meu relatório de análise de perfil, relembrando que meu segundo perfil é o estável. Olha aí que interessante. Então, o estável, ele tem essa questão assim de ser muito previsível, de fazer as coisas muito da mesma forma. Então, você já sabe mais ou menos como que o estável vai reagir. Você já sabe mais ou menos, se você conhece de perfil, né? Se você é atento a isso, você já sabe como ele vai responder, você já sabe como ele vai fazer uma coisa que ele já está acostumado a fazer, porque ele sempre vai fazer da mesma forma. E aí ontem eu falei um pouquinho, na verdade esses dias todos eu tô falando sobre moda também, né? Como que o estável se veste, né? Como que cada perfil se veste. Hoje eu vim até de preto, gente, hoje eu vim de dominante. Mas o estável, ele geralmente ele tem no armário dele cores muito sóbrias, cores assim, tons pastéis. Ele gosta de um rosinha claro, ele gosta de um begezinho, ele não é aquela pessoa ousada que veste uma roupa colorida, muito colorida, ele não tem muito essa questão, tá? Então assim, ele gosta das cores mais sóbrias. Eu acho que no primeiro dia que eu comentei, que no dia que eu conheci o irmão do meu marido, meu cunhado, eu achava que ele estava sempre usando a mesma roupa, porque o armário dele era muito bege, cinza, bege e cinza. Gente, as roupas dele são sempre nessa mesma tonalidade de bege e de cinza. E outra coisa, olha só essa questão do perfil. O meu cunhado, ele tem caixas e caixas de sapatos iguais. Olha só que interessante. E aí a minha sogra uma vez foi arrumar o armário e falou assim, nossa, o fulano tem tanto sapato igual. Por quê? É o perfil. Então assim, ele usa sempre as mesmas coisas, ele faz sempre do mesmo jeito. O Thales está dizendo aqui que é o armário do Cebolinha. É o armário... Normalmente, uma pessoa que tem um estável muito alto, que tem um estável como primeiro, ele vai ter esse armário do Cebolinha, né? Esse armário bem parecido, essas cores bem parecidas, sapatos muito parecidos, estilos muito parecidos. Por quê? Porque como ele gosta da segurança, como ele gosta da estabilidade,
ele não é um perfil que arrisca coisas novas. Ele não é um perfil que se arrisca para fazer uma coisa diferente. Aí eu falei sobre o estilo de compra, né? Como que cada perfil compra. O estável, ele é aquele perfil que eu falei do meu irmão que vai na concessionária 7 vezes para comprar um carro. E nesse período entre uma ida e outra, ele tá buscando informações, ele tá buscando referências, ele tá pedindo para as pessoas falarem o que acha do carro, ele tá buscando vídeos na internet para saber como que aquele carro é. Então assim, por que isso? Porque ele tem medo de arriscar e não gostar. Ele não é um perfil que se abre para coisas novas, ele não é um perfil que se abre para conhecer, para novidades, nada disso. Ele segue muito um roteiro, ele segue muito um método, ele segue muito um jeito de fazer as coisas. Então ele é um pouco engessado, tá? O Thales está falando aqui, qualquer roupa que pegar é seguro. É, exatamente, é por isso que o estável, ele tem essa coisa assim, de ser tudo muito igual, ser tudo muito parecido, porque ele tem medo de diversificar. Falei do meu cunhado, né? Por exemplo, o meu cunhado, ele sempre tem carros da mesma marca, ele não muda de marca, ele tem medo de experimentar uma marca nova. Então, assim, e outra coisa, ele fica muito tempo com aquele carro. Por quê? Porque ele já conhece o carro, ele já conhece os defeitos, ele já sabe como que o carro funciona. Então, ele acaba ficando muito tempo naquele mesmo ritmo, né? Tem muito a ver, esse perfil estabilidade tem muito a ver com o ritmo de vida que a pessoa tem. Então, é aquela pessoa normalmente calma, você vai ver que é uma pessoa geralmente muito calma, muito tranquila. Tem uma outra ferramenta que eu utilizava antes dessa ferramenta que eu utilizo agora, que esse perfil ele era chamado de paciente. O estável ele era conhecido como paciente. Por que paciente? Porque é difícil você tirar um estável da estabilidade. Mas quando ele sai também, normalmente ele perde as estribeiras, tá? Ele é aquele perfil calmo, sereno, tranquilo, mas também no dia que ele perde a paciência, ele perde e é com gosto. Então, é um perfil que ele geralmente, ele mantém ali a paciência, ele mantém ali o ritmo e a estabilidade. Para fazer coisas novas, pergunta para 10 pessoas e ainda fica desconfiado. É desse jeito, né? Para fazer coisas novas, ele precisa da opinião de muitas pessoas a respeito daquilo ali para poder saber se vale a pena ou não. Meu irmão, por exemplo, para ele viajar para um lugar diferente, assim, ele sempre está viajando, mas para viajar ele busca muitas informações. Ele procura pessoas que já foram, ele procura opiniões de hotéis, ele procura opiniões de várias pessoas para ele não correr o risco de errar. Tá? Então, assim, tem muito a ver o perfil estabilidade. Vamos lá, que mais? A emoção. Como que é a emoção do estável? Normalmente ele é uma pessoa apática. Quando eu falo de apática, é aquela pessoa que não demonstra as emoções. Você não sabe se o estável tá feliz, você não sabe se o estável tá triste, se ele tá chateado, porque ele não demonstra. Ele é uma pessoa mais fechada, né? Então, assim, ele não demonstra muito as emoções dele. E aí, às vezes, olha só como é que isso aqui é importante. Muitas vezes a mulher é casada com um homem que tem um perfil estável, ou o contrário, o homem é casado com uma mulher que tem um perfil estável. E ela, o cônjuge, né, por não demonstrar muito as emoções, às vezes, dependendo do perfil do cônjuge, ele se sente inseguro. Por quê? Porque o estável, ele não mostra muito das emoções dele, ele não mostra muito, ele não abre muito a vida dele. Ele é muito bom para ouvir, mas ele não é muito de falar. Então, ninguém sabe, aquela história de que ninguém sabe o que o calado quer, é bem o estável. Ninguém sabe o que o estável quer, porque ele é aquela pessoa apática, ele não demonstra as emoções, os sentimentos dele. E aí, às vezes, a esposa fala assim, meu marido não me ama, meu marido, ele não é uma pessoa romântica, né? Então, assim, às vezes a esposa idealiza.
saiba de uma coisa, eu falei aqui no começo, ele é um perfil fiel, ele é um perfil leal, mas ele não é um perfil que demonstra muitos sentimentos, as emoções, não é muito romântico, tá? Eu tenho um estável, um influente estável em casa. O Thales está falando aqui que o estável ele passa 1 hora lendo o cardápio para não errar. Gente, e isso é interessante, porque geralmente quando a gente vai no restaurante, o Thales pede o melhor prato. Como ele passa 1 hora lendo o cardápio para não errar, ele geralmente pede a melhor comida, tá? A comida dele geralmente é a melhor da mesa. Porque exatamente essa questão de observar bastante para poder não errar. A Rivani tá perguntando aqui o que significa perfil adaptado. Ri, eu vou mostrar um relatório aqui e você vai entender. Mas eu vou explicar aqui mais ou menos o que é o perfil adaptado. É o seguinte, muitas vezes você tem um perfil, vamos pegar aqui um influente estável. Esse é o seu perfil. Só que no adaptado você tem um perfil dominante e influente, por exemplo, né? Geralmente tem essa combinação. Por que a gente fala de adaptado? Porque nós temos, vamos imaginar aqui uma cebola, né? A gente que cozinha aí, a gente já viu que a cebola ela tem um miolinho. Então aquele miolinho ali é o seu natural, é o seu perfil natural, é quem você realmente é aquele perfil. Só que em volta da cebola tem várias camadas, né? Então vamos imaginar que essas camadas sejam a profissão, o cargo que você exerce, a sua idade, a cultura, a sua crença, a sua religiosidade. Então várias dessas coisas, né? O local onde você mora, tudo isso vai influenciar na forma como você expõe a sua personalidade, o seu perfil comportamental. Então, essas influências, elas podem fazer com que você adapte o seu perfil. Deu para entender? Então, assim, todos nós temos um perfil adaptado em determinados ambientes. Algumas ferramentas, inclusive, pedem para você falar, você quer ser avaliado em casa, você quer ser avaliado no trabalho, você quer ser avaliado onde? Por que isso é importante? Porque em cada um desses ambientes você coloca o seu perfil de uma forma diferente. Então, é o perfil adaptado, tá? É possível, eu até comentei aqui, acho que ontem, eu comentei sobre uma pessoa, uma vez que eu fiz uma análise de perfil comportamental, que ela tinha um grau de influência 72, por exemplo, e ela estava num adaptado de 25. Por que isso? Por que essa adaptação tão baixa? Aí são os fatores externos que influenciam. Às vezes é o marido ciumento, né, que pode influenciar. Às vezes é uma decepção. Essa pessoa ela era muito influente, muitos amigos, e ela se decepcionou com um determinado amigo, com um grupo, e aí ela se fechou. Então, várias situações podem influenciar na questão do perfil. Então, ele entra num perfil adaptado. Por exemplo, o estável ele é uma pessoa muito segura, né, que busca estabilidade. Aí imagina uma pessoa que está há 10 anos trabalhando na mesma empresa e ele é demitido. Então, o que acontece com a estabilidade dele? Ele tem que adaptar essa estabilidade nesse momento. Ele já estava ali há 10 anos, ele já estava acostumado com aquilo ali, ele já estava numa zona de conforto, ele já estava numa segurança. Então, ele precisa adaptar agora um pouco de dominância, talvez aumentar a dominância. Geralmente uma pessoa que é estável, ela tem uma baixa dominância. Então, ele tem agora que ser mais dominante para poder entrar de novo no mercado de trabalho. Então, algumas coisas assim precisam ser adaptadas nesse perfil, tá? Mas eu vou mostrar isso no relatório para ficar bem legal, assim, para você ver bem prático. Tá bom? Entendeu? Eu entendi, porque meu adaptado deu maior estável do que os outros. A profissão pede isso. Sim, a sua profissão, você é arquiteta, então você precisa ter muita empatia, né, com o seu cliente, você precisa ouvir bastante o seu cliente, então você acaba adaptando o seu estável, né, por conta da profissão.
Imagina você adaptar muito alto um dominante. Você vai chegar impondo para o seu cliente aquilo que você quer, né? Da forma como você quer que seja. E ele vai dizer assim, não, eu não quero essa arquiteta. Então, a estabilidade realmente tem muito a ver com a sua profissão. Beleza? Vamos lá. O motivador, né, do estável é a segurança e a comunicação. Gente, a comunicação do estável, ela é ritmada. Ele tem uma forma de falar, geralmente muito suave, muito tranquila. E assim, aquela pessoa que tem um tom de voz muito certinho, assim, muito pausado, muito... na verdade, a palavra que eu quero dizer é muito... é muito assim... É constante. Pronto, é isso. É uma comunicação assim constante, um tom de voz constante. Dificilmente você vai ver um estável gritando, dando crise, sabe? Assim, falando alto. É muito difícil. Ele é sempre muito ritmado, ok? A comunicação do estável pede o 2x. O 2x no WhatsApp, gente. A comunicação do estável pede o 2x, porque ele fala muito tranquilo, né? Então, ele realmente pede um 2x no WhatsApp, principalmente quando é um dominante. O dominante fica assim, vamos, fala logo. É isso aí. Vamos pensar no ambiente profissional. A Rivani acabou de me falar aqui que o adaptado dela, né, pede que ela tenha uma estabilidade bem alta, né, por conta da profissão. Vamos pensar dentro do ambiente profissional, como que o estável se encaixa? Ele é um excelente planejador, porque imagina uma pessoa que gosta de métodos, né, que gosta de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, então ele é muito planejadinho. Ele é muito certinho, ele tem os horários dele para tudo. Ontem aconteceu uma coisa engraçada que eu fui para palestra de noite, né, do Pablo, e eu não tinha uma pessoa para ficar com a minha filha. Aí arranjei uma moça que é empregada de uma amiga minha e tal, ela veio para ficar aqui e veio para dormir. E aí meu irmão foi e falou assim, que horas que ela vai sair de casa? Aí eu fui e falei, bem, eu não sei que horas ela tem que estar lá, mas eu acho que ela deve sair daqui umas 7 horas. Ele, não, porque eu passo no portão da sua casa, meu irmão mora bem aqui pertinho, eu passo no portão da sua casa todos os dias 6h40. Se ela quiser ir para a estação do metrô junto comigo, é só ela me esperar no portão da sua casa 6h40 que eu passo. Então assim, olha só como é que é interessante, todos os dias 6h40 ele passa no portão da minha casa. Então, ele tem o horário certinho e aí ele busca sempre estar dentro daquele horário. Então, ele é um planejador. Ele planeja o horário que ele vai acordar, ele planeja o caminho que ele vai pegar para o trabalho, ele planeja o horário que ele vai sair, ele planeja tudo. Ele já planeja tudo com muita antecedência. Então, ele é um excelente planejador. Dentro de uma empresa, ele pode sim trabalhar nessa área de planejamento, ele pode trabalhar com planilhas, porque ele vai criar um método para trabalhar com planilhas, ele é muito bom para trabalhar em equipe. Por quê? Porque ele é aquela pessoa que vai ouvir, que vai orientar as pessoas com muita empatia. Então, ele é um bom cooperador, certo? Como que ele toma decisão? Gente, aí tem que ter paciência. É aquilo que eu falei, às vezes o vendedor chega e fala assim, você tem que decidir isso aqui agora. Olha, é agora ou você vai perder essa oportunidade. O estável, ele perde a oportunidade. Por quê? Porque ele precisa ter muita coisa, assim, ele precisa analisar muito. Então, as decisões dele são decisões demoradas, são decisões, muitas vezes ele perde o time das coisas, muitas vezes ele perde realmente oportunidades. Por quê? Porque ele demora para poder, ele meio que pega no tranco, né? Então assim, ele demora para decidir, a decisão dele é sempre muito demorada, é muito emocional também, tá? Esse perfil, ele é um perfil muito emocional, lembrando que ele não demonstra,
muito as emoções dele. Bom dia, general. Bom dia, Gilielson. O Gilielson também estava ontem lá na palestra lá do Pablo, né? Então, assim, as decisões do estável, elas são, assim, muito demoradas. São bastante emocionais, mas são muito demoradas. Então, assim, não adianta você ficar querendo pressionar para que ele decida, não adianta você ficar querendo pressionar para que ele saia ali da sua frente comprando aquilo que você quer vender para ele. Então, você precisa conhecer o perfil do seu cliente. Se você chegar para ele e falar assim, olha, só tenho essa unidade, eu só tenho 2, se você não comprar agora você vai perder, ele fala, tá certo, porque ele não toma decisão sem analisar antes, ok? A Juliana está falando ali, eu sei como é que é, kkk. Geralmente é um perfil onde as pessoas são muito calmas, né? São muito tranquilas, gostam de ambientes tranquilos, ambientes harmônicos. Dentro dessa ferramenta de análise de perfil comportamental, eu tenho também uma análise de valores. Eu vou mostrar o perfil, esse relatório na sexta para vocês entenderem. Ele me dá um relatório dos valores, os 6 principais valores. E muitas vezes um valor que é muito importante para o estável é o valor da estética. Por quê? Porque ele busca muito a harmonia das coisas. E aí a Rivani, que é uma arquiteta, ela já projetou alguns apartamentos aí pra mim, né? Acho que 2, né, Ri? Você projetou pra mim. Então, assim, você vê que a profissão, a pessoa também escolhe de acordo com o perfil comportamental. E aí o que acontece? Essa questão da estética é uma coisa que geralmente esse perfil tem muito forte. Ele busca essa coisa da estética, ele busca a harmonia, ele busca a organização, ele não gosta de nada de cores brigando entre si, ele não gosta de... Você não vai ver o estável misturando, por exemplo, uma estampa em cima e outra estampa embaixo, porque é uma questão do perfil. Tá? Então, assim, ele busca a harmonia, ele busca o belo, tá? E assim, como ele tem um ritmo mais lento, ele observa muito as coisas ao redor. Ele gosta muito do contato com a natureza, isso pra ele, assim, faz meio que uma recarga de energia. O Giliel está falando aqui que a esposa dele demora para decidir. O Thales está falando desarmonia, bagunça a cabeça do estável. É verdade. Então, assim, você vê que tem tudo a ver, né? A pessoa muitas vezes vai buscar uma profissão, por quê? Por causa do perfil comportamental dela. Gente, acho que muita gente não sabe, mas eu sou formada em turismo. E assim, eu me formei em turismo em 2002, imagina, né? Assim, 2002 era a faculdade que todo mundo dizia, é a faculdade do futuro. Olha só como é que é a história da gente decidir a nossa vida profissional com base no nosso perfil. Eu não conhecia de perfil comportamental na época, mas eu sempre ouvia as pessoas falando, o turismo é a profissão do futuro. Por quê? Porque todo mundo agora tá viajando, né? Foi uma época assim que as pessoas começaram a viajar muito, foi uma época que as pessoas começaram a fazer muitas viagens internacionais, começou a ter acesso, né, ao mundo, né? Meio que as barreiras, as fronteiras do mundo se abriram, né, para nós brasileiros. Então, assim, a gente percebeu que as pessoas começaram a viajar e elas começaram a conhecer outros lugares. E aí eu me lembro que nessa época eu trabalhava num cursinho pré-vestibular, e lá tinha um rapaz que ele era emissor de passagens aéreas. Gente, vocês lembram disso? Emissor de passagens aéreas? Aquele que preenchia aqueles carnezinhos, aqueles coisinha lá de passagem, né? E aí um dia, eu conversando com ele, e ele falou assim, por que você não faz o curso de emissão de passagens aéreas? Porque hoje em dia tá todo mundo viajando, é a profissão do futuro. E aí eu falava, é mesmo. E aí lá vou eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. E aí eu fui lá, fiz o curso de emissão de passagens aéreas. E aí eu passei o curso de emissão de passagens aéreas todinho ouvindo falar
que o turismo era a profissão do futuro. E lembra que eu falei lá, acho que foi no primeiro dia que eu falei sobre o dominante. Eu falei, o dominante, ele tem o quê? Um olhar no futuro. Ele tá sempre olhando para o futuro, ele é muito visionário. Então, o que aconteceu? Eu fiz o vestibular, na época em Brasília só tinha uma faculdade que tinha turismo, era uma faculdade particular, eu me virei para pagar essa faculdade, gente. Eu trabalhava de segunda a segunda para poder pagar minha faculdade. Mas assim, eu falava, uau, é a profissão do futuro. E aí, bem, até hoje esse futuro não chegou, porque hoje em dia todo mundo continua viajando, mas o profissional de turismo já não faz tanta diferença nesse mercado, né? E eu só fui descobrir isso depois. Mas o que acontece? Olha aí, eu escolhi a profissão com base nos meus dois perfis. O primeiro, dominante, porque era uma profissão do futuro. E segundo, é uma profissão que lida com pessoas, que trabalha com pessoas. Então, o influente, ele quer se conectar com as pessoas, ele quer estar num grupo, ele quer... Então, tinha tudo a ver comigo. E aí, às vezes, você não sabe por que você está infeliz no seu trabalho. Muita gente está lá, poxa, eu estou infeliz no meu trabalho, eu não faço o que eu gosto. Por quê? Porque o seu perfil comportamental não se adaptou àquela profissão. Gente, olha como que perfil comportamental é importante. Tá? Ele está falando aqui, 80% das profissões que existem hoje vão desaparecer na próxima década. Exatamente. Então, assim, 80% das profissões vão desaparecer. Por isso que você precisa conhecer de perfil comportamental para você se adaptar, para você se ajustar, para você estar naquilo que o seu perfil é bom. Né, fazendo aquilo que seu perfil é bom. Então, assim, eu percebi o quê? Eu escolhi o turismo lá em 1998, que foi quando eu entrei na faculdade, eu saí em 2002, mas assim, eu escolhi a faculdade pensando que é algo para o futuro, é algo do futuro. E eu escolhi na área de humanas ali, né, relacionamento com as pessoas, por quê? Por conta do meu perfil. Então, você entende o quanto o seu perfil ele comanda a sua vida sem que você saiba. Rivani tá falando assim, você agora está fazendo algo com suas características, tá perfeita. Pois é, eu amo isso, gente. Assim, eu amo o que eu faço hoje. Então, assim, hoje eu uso o meu perfil comportamental, né, assim, para trabalhar com pessoas, para ajudar pessoas, para transformar a vida das pessoas. E isso para mim é incrível. E aí, o que acontece? Eu tenho um perfil dominante muito alto. E com isso, o que acontece? Eu consigo confrontar muitas vezes uma história que a pessoa tá ali, ó, há anos contando para ela. Então eu consigo, pelo meu perfil comportamental. Então, assim, é maravilhoso. Hoje, realmente, assim, eu faço algo que tá dentro das minhas características, tá? Vamos voltar aqui. O estável, ele prefere trabalhar em grupo, ele gosta de trabalhar em grupo. Ele é como é que eu vou dizer? Ele é um perfil que gosta dessa coisa assim de estar com pessoas, de lidar com pessoas. Ele é muito aberto a receber as pessoas. E olha meu irmão aqui, olha aqui, gente, já falei, foi muito de você aqui hoje, Kim. Tô falando do perfil estável, é um perfil do meu irmão. Ele é muito estável. Gente, as contas do meu irmão, assim, são tudo certinha. Ele é muito certinho. E isso é muito bom. Por quê? Porque é uma pessoa que tem tudo para ser próspera. É uma pessoa que tem tudo para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, né? Para guardar dinheiro, para criar patrimônio. Por quê? Porque ele é muito certinho com as contas. Meu irmão, ele tem uma coisa que ele fala assim: eu não vou comprar isso esse mês porque eu já gastei muito. Então, isso significa o quê? Que ele tem um controle. Ele já planejou o começo do mês dele. Ele já sabe quanto que ele precisa, quanto que ele pode gastar e quanto que ele precisa guardar. Então, assim, você vê que tem um planejamento. Esse perfil, ele gosta de planejamento. E ele não é uma pessoa que abre muito a vida dele para as outras pessoas. Gente, esse daqui é aquele perfil assim, que você olha pra ele, ele vai te ouvir e tal, mas ele não é muito de falar a respeito do que ele sente, ele não é muito de falar a respeito do que ele pensa. Você tirar uma informação do estável, você vai ter que cutucar um pouquinho, você vai ter que ter um pouquinho mais de habilidade para alcançar isso. Então, muitas vezes,
Dentro do casamento, né, assim, a gente acha assim, nossa, meu marido é estranho, minha esposa é esquisita, ele não é de falar, ele não é de conversar. É o perfil. Então, assim, é por isso que você precisa entender, e aí a adaptação que a Rivani perguntou. Como que ocorre essa adaptação? Muitas vezes dentro de casa você vai precisar adaptar. Se você é uma pessoa muito calada, dentro de casa, muitas vezes o seu cônjuge vai falar, fala alguma coisa, fala o que você pensa, vai, me conta o que você está planejando. Por quê? Porque ele é muito calado. Então, o Giliel está falando aqui, a Angélica é assim, ele está falando da esposa dele. Então, você precisa ter a chave certa para abrir o cofre, né? Saber realmente puxar isso dela, puxar essas informações, o que ela sente, o que ela pensa. É muito importante você saber acessar. Tem que ralar muito para ela falar. É desse jeito, tá? Então, assim, é a questão do perfil. Você vê que conhecer de perfil é importante? Se você fica ali e tal, achando que ela tá com raiva, que ela tá chateada o tempo inteiro, não. É porque ela é desse jeito, ela é apática, ela não é muito de demonstrar as emoções dela. O estável, ele é uma pessoa, eu falei que ele gosta, né, de trabalhar em grupo, ele gosta de ter conexão com outras pessoas. Gente, o perfil estável é interessante. O meu cunhado, né, eu tava falando do meu cunhado, ele é muito estável. E é interessante que em casa ele é mais fechado, ele é mais isolado, ele é mais na dele. Muitas vezes eu vou na casa da minha sogra e ele tá lá dentro do quarto e eu nem vejo. Ele não é falta de educação, é o perfil, ele fica lá mais isolado. Ele é mais introspectivo, tá? Esse perfil, ele é um perfil mais introspectivo. Ele é mais ele é mais pra dentro. Ele é mais ele com ele mesmo. Ele fica ali, ó, se corroendo com as emoções dele, com os pensamentos, com os sentimentos. Ele tem dificuldade de botar isso pra fora, então, mas ele fica ali dentro, ali, agitado com isso, tá? E aí, o que acontece? Ele é uma pessoa que gosta de trabalhar em grupo. Meu cunhado no trabalho, gente, é incrível, assim. Ele participa dos grupos no trabalho, ele participa chá de fralda no trabalho, aniversário no trabalho. Ele participa, mas dentro de casa ele já é mais quieto. Então, isso é a adaptação. O Thales está falando aqui, extrair uma palavra do estável é quase uma confissão. A Rivani tá falando assim, mas vale saber o perfil do que o signo. Com certeza, amiga. Perfil comportamental vale muito mais do que saber de signo, é verdade. Gente, e como que esse perfil, ele lida com o dinheiro, né? Eu falei aqui do meu irmão, ele é muito seguro, ele é muito mais seguro. Por isso, ele demora para fazer uma compra. Por isso, ele vai 7 vezes na concessionária. Por quê? Porque ele é muito seguro com o dinheiro. Dinheiro para ele tem um valor muito, muito alto. Então, assim, ele não quer errar, ele não quer gastar dinheiro à toa. Então, por isso ele pensa muito na hora de tomar a decisão, na hora de comprar alguma coisa, tá? E aí você precisa saber disso e fazer essa leitura da forma correta. Eu falei ontem, né, sobre o influente. O influente é o perfil mais endividado que existe. É o perfil mais endividado que existe, é o perfil do influente. Por que que o influente, ele é endividado? Gente, olha isso aqui. Muitos casamentos terminam por questões financeiras. E aí você vai ver, geralmente um dos perfis é o influente. Por que que ele é o perfil mais endividado? Porque lembra que eu falei? Ele passa na vitrine, ele vê liquidação, ele fala, eu tenho que entrar lá pra ver. Aí ele entra lá pra ver. E aí, o que acontece? Se a atendente da loja tratou aquela pessoa bem, se, por exemplo, você viu lá, liquidação, loja de sapato, você entrou na loja de sapato. Se a atendente te tratou bem, você tem um perfil influente e você não gostou de nenhum sapato, mas o atendimento foi bom, a atendente te fez se sentir importante, te fez se sentir bem, você vai comprar um sapato sem gostar, você vai comprar um sapato sem querer. Por quê? Porque você não tem coragem de dizer não. O perfil influente é o perfil que não consegue dizer não. Ele tem muita dificuldade para falar não. E aí o que acontece?
ele acaba se endividando, porque ele é muito assim, ele vê as coisas, ele quer muito as coisas e ele toma decisões muito na impulsividade. Ele é muito impulsivo, então ele compra na impulsividade, ele age muito na impulsividade. Então é preciso conhecer o seu próprio perfil e você se adaptar. Aí entra a questão da adaptação. Opa, calma aí, eu sou influente e eu preciso, essa questão aqui, eu preciso me adaptar. Então, meio que subir ali um pouquinho a adaptação da estabilidade, né? Então, se você for perceber, gente, e outra coisa, a gente tá falando aqui sobre o perfil estável, mas eu quero voltar aqui um pouquinho também no influente de ontem. Lá nos Estados Unidos, a primeira ferramenta que eu fiz se chama SOAR. Eu fiz pelo Instituto SOAR Global Institute. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, presta atenção nisso aqui, uma pesquisa das mães solteiras, mães solo, né? Eles fizeram uma pesquisa de perfil comportamental das mães solteiras. E pasme que 90% das mães solteiras têm o perfil influente. 90% das mães solteiras, isso foi uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que o Instituto Global SOAR fez, o SOAR Global Institute. Eles fizeram essa pesquisa com várias mulheres, mães solteiras, e 90% delas têm o perfil influente. Débora, mas por que as mães solteiras geralmente têm o perfil influente? Aí é que entra uma coisa muito importante. O perfil influente, ele precisa o quê? Ele precisa se sentir reconhecido, né? A motivação dele é o reconhecimento. E ele precisa muito dessa coisa da conexão. Então, uma pessoa, um homem, né, chega pra mulher e ele começa a falar coisas bonitas pra ela, ele começa a elogiar ela, ele começa a falar que ela é legal, que ela é bonita, que ela é importante e tal. Ele começa a fazer essa mulher se sentir bem, já era. Entendeu? Assim, ela já tá meio que no papo. Por que isso? Perfil. Então, assim, isso foi um estudo que ele fez, assim, que foi muito disruptivo. Por quê? Porque eles começaram a perceber que o perfil comportamental influencia muito nessas questões amorosas, né, sentimento. Então, assim, o influente, ele tem essa coisa. Então, você, marido, que tem uma esposa influente, você, esposa, que tem um marido influente, você precisa dar atenção para ele, ser carinhoso, ser amoroso, porque se aparecer outra pessoa que é melhor, que faz aquilo que você não faz, é bem provável que ela vá ali, sabe? Naquele rumo. Por quê? Porque é uma necessidade do perfil. Então ela precisa realmente se sentir amada, se sentir querida, se sentir importante. Então isso faz com que muitas mulheres sejam mães solteiras. E homens também, né? Assim, homens acabam se envolvendo com mulheres por causa do perfil também. Então, assim, mas eu tô falando mais das mulheres por conta dessa pesquisa que foi muito específica e que foi muito reveladora a respeito de perfil comportamental e maternidade solo, ok? E vamos lá, características gerais aqui do nosso perfil que a gente tá falando hoje, que é o estável. Ele é muito acolhedor, é um perfil acolhedor, é um perfil que é bom ouvinte, ele é muito pacífico, tá? O perfil estável, ele é muito diplomático, ele é aquela pessoa que você pode conversar com ele e ele vai, assim, te ouvir muito bem. E ele vai dar, eu não sei como é que é o ditado, dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, né? Ele dá uma boiada para não entrar numa briga, ele não gosta de briga, ele não gosta de discussão, ele muitas vezes, esse é um perfil que muitas vezes fica em relacionamentos que ele não tá feliz, relacionamentos abusivos e tal, porque tem medo de colocar a verdade, porque tem medo de desestabilizar
estabilizar a situação. Então, assim, é um perfil que aguenta muita coisa. Por isso que naquela outra ferramenta do SOA, ele é tido como paciente. Ele aguenta muita coisa, ele tem muito medo de tomar decisões, né? Então ele acaba ficando ali naqueles relacionamentos. E ele é muito pacífico, então ele não entra em briga, ele não entra em discussão, ele não gosta de brigar. Então muitas vezes as pessoas vão ficar assim, poxa, essa pessoa tem sangue de barata. Não é sangue de barata, é porque realmente é o perfil dele, ele não gosta de briga, ele não gosta de discussão e ele vai evitar a todo custo entrar numa briga, tá? Mas aí tem aquela coisa, quando ele entra para resolver. Então, assim, é muito importante saber isso aqui. Muitas vezes a pessoa é casada com uma pessoa e ela tá lá falando, e o outro não tá nem aí, não fala nada. Aí a pessoa diz assim, mata na unha, né? É o perfil, ele tem um perfil pacificador, ele tem um perfil de não entrar em briga, de não entrar em discussão, ok? O Thales tá falando aqui, ele é o pacificador. Ele é o pacificador. Eu digo que ele é o diplomático, né? Assim, ele é aquela pessoa bem diplomática que não entra em confusão. Quando ele entra para resolver. Mas ele faz de tudo para não entrar em confusão. Ele é muito planejador, a gente já falou aqui. Ele é muito previsível, ele é muito leal, ele é muito metódico, ele é calmo, ele é tranquilo. Então, assim, são características do perfil estável. Gente, e aí, como é que tá sendo isso aí? Conhecer de perfil é ou não é importante? Você começou a entender aqui como que você compra? Você começou a entender aqui como que são as suas roupas no armário. Você começou a entender aqui como que você lida com o dinheiro. Você começou a entender aqui dentro dos relacionamentos como que cada perfil se comporta. Vamos falar agora de filho, né? Eu não falei de filho, gente, pais e filhos. Muitas vezes a criança... Gente, é interessante isso aqui. A criança que é estável, ela é aquela criança que você deixa ela ali, por exemplo, pintando, desenhando. E ela fica sentadinha ali horas fazendo aquilo ali. É aquela coisa de, parece que não tem nem criança em casa, sabe? É o perfil estável. Por quê? Porque ele tá ali sentadinho, tranquilo, ele assiste televisão, ali fica horas na frente da televisão. Na gestação ele não muda nada na vida da mãe. A minha filha, ela tem uma estabilidade muito boa. Minha filha, ela fica muito tempo sentadinha fazendo a mesma coisa. Então, assim, a gente percebe isso. Marcos, meu irmão, tá falando aqui, ó, conhecer o perfil das pessoas é importantíssimo. E é importantíssimo mesmo, só que você só conhece o perfil do outro quando você conhece o seu. Você primeiro precisa conhecer o seu perfil, se enxergar, se conhecer, para você poder entender o outro. E é legal porque eu e o meu irmão que está aqui, né, nós somos criados. A minha mãe sempre falava assim, eu compro um presente para a pessoa, é um presente que eu gostaria de ganhar. Eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. Gente, não é assim. Não é assim. Você vai tratar o outro como ele quer ser tratado. Não é como você quer ser tratado, porque você é uma pessoa e ele é outra. Então, eu falei aqui sobre os filhos, né? Inclusive, ontem eu coloquei até um trechinho falando sobre filhos. Muitas vezes os pais colocam os filhos tudo dentro de uma caixinha, que cria 3, 4 filhos tudo do mesmo jeito, sem respeitar o perfil comportamental de cada um. E cada um tem um perfil, e eu preciso conhecer o perfil do meu filho para tratar o meu filho como ele merece ser tratado, como ele quer ser tratado, como ele quer ser amado. Não adianta eu tratar o meu filho da forma como eu acho que eu gostaria de ser tratado. Não! Eu tenho que respeitar a individualidade de cada um. Então, eu preciso conhecer o perfil da outra pessoa para tratá-la como ela precisa e merece ser tratada. Ju, bom dia, seja bem-vinda. Olha aqui, ela tá falando aqui, acho que nenhum dos meus filhos são estáveis, kkk. Aí tem que conhecer o perfil de cada um, né? Às vezes você pode ter aí um dominante, um influente. Eu acho que você tem um influente em casa. Então, assim,
É muito importante a gente conhecer o perfil dos nossos filhos pra gente entender. Eu tenho um primo, eu me lembrei disso aqui agora. Eu tenho um primo, gente, que ele tem um perfil assim muito estável. E quando ele era criança, ele era muito quietinho. Nós dois somos mais ou menos da mesma idade. Então eu sempre fui muito faladeira, né, e tal. E ele sempre foi muito quieto. E todo mundo achava que ele tinha algum problema, que ele tinha algum retardo mental. Menino extremamente inteligente, hoje ele já é um adulto, né, da minha idade. Extremamente inteligente, super saudável, já tem filhos, tudo. Mas era o quê? O perfil comportamental dele. Ele era aquela criança quieta, no canto ali, calada, né, mais introspectiva. Então, é o perfil. Muitas vezes a pessoa vai achar, essa criança tem um problema. Não, é você entender que cada um tem um perfil. Então, entender de perfil comportamental é vida, é vida. Rivani tá falando aqui, muito boa essa, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Isso é sabedoria e maturidade. É isso mesmo, né? Assim, eu tratar a outra pessoa como ela deseja ser tratada e não como eu gostaria de ser tratada. É interessante, né? Eu vou comprar um presente, eu olho e falo assim, isso aqui parece com a fulana, isso aqui parece com o fulano, né? Eu tenho que observar se parece com a outra pessoa. Ah, não, o presente parece comigo. Uma vez eu ganhei um presente que era a cara da pessoa que me deu. Eu não usei, porque é uma característica dela, não é uma característica minha. Então, assim, é muito importante, até para dar um presente, é muito importante você conhecer o perfil comportamental da pessoa. Gente, nós estamos chegando ao final da live. Olha, gente, eu ficaria horas falando disso aqui. Eu amo falar sobre perfil comportamental. Amo, 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 amo. Eu já contei aqui a minha história, que no dia que eu descobri o meu perfil comportamental, assim, o mundo se abriu para mim. Foi uma nova realidade na minha vida. Então, amanhã, 7 horas da manhã, eu vou estar aqui de novo. Vou falar sobre o quarto perfil comportamental, que é o conforme. Amanhã, 7 horas da manhã, eu te espero aqui. Se você gostou dessa live, convida mais pessoas para estarem aqui. Se você acha que esse assunto é importante, convida mais pessoas para estarem aqui amanhã, 7 horas comigo, tá bom? Beijo pra você. Ó, Demetrio chegou aí. Bom dia, Demetrio. Seja bem-vindo. Então, tudo de bom pra vocês. Faça desse dia um excelente dia e até amanhã, 7 horas da manhã. Beijo!